Afinal, qual o significado da palavra fenômeno? No final dos anos 90, houve um comercial da Nike que dizia o seguinte: e se você pedisse a Deus para fazer de você o melhor jogador de futebol do mundo? E ele realmente estava ouvindo. Então as letras sumiam e eles simplesmente mostravam um clipe de Ronaldo marcando um gol contra o Compostela, porque só de olhar você sabia exatamente o que ele representava. Aliás, todos sabiam. Ao pensarmos em Ronaldo e na sua carreira, é quase que automático falarmos das lesões e de como isso atrapalhou e dificultou o seu caminho. E realmente, de fato as lesões foram algo que marcaram a carreira de Ronaldo. E não sabemos até onde ele poderia chegar se não fossem as graves lesões que o afastaram dos gramados por longos períodos e prejudicaram sua trajetória. Mas nesse vídeo não vamos focar nisso. Vamos falar de um menino que chocou o mundo com seu talento. Um garoto que foi artilheiro isolado do Campeonato Mineiro com somente 17 anos e que depois viria a se tornar o jogador mais jovem da história a conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. Isso tudo com apenas 20 anos de idade. Só para termos noção do quão assustador foi o começo da carreira de Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aos 21 anos, tinha 36 gols marcados em 182 partidas disputadas. Lionel Messi tinha 51 gols em 140 partidas disputadas. Já Ronaldo tinha 167 gols em 185 partidas disputadas. É muita diferença. Poderíamos mostrar somente alguns lances dele jogando com 16 anos de idade, que vocês já iriam entender o porquê que ele ficou mundialmente famoso antes mesmo de poder tirar sua carteira de motorista. E é nisso que vamos nos concentrar nesse vídeo, no período antes das lesões chegarem, no início de um fenômeno. Ronaldo nasceu numa cidadezinha chamada Itaguaí e cresceu no bairro de Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Filho de Dona Sônia e seu Hélio, o mais novo de 3 irmãos era apaixonado por futebol desde sempre. Às vezes até matava a aula para jogar futsal. Até que um dia, ficou sabendo de uma peneira que iria ter no Valqueire Tênis Clube, num bairro vizinho ao seu. E esperto do jeito que era, Ronaldo olhou para as filas dos garotos que estavam disputando as vagas para jogar na linha, todas com muitos meninos, e olhou para a de goleiros, onde só tinham 2. Então deduziu que seria mais fácil ser aprovado jogando no gol. E diferente do jeito que ele era, agarrou muito no teste e entrou para o time. Algumas semanas depois, revelou ao treinador que não era goleiro. O treinador então decidiu testar ele na linha, e adivinha, nunca mais deixou o menino voltar a jogar debaixo das traves. O próximo passo foi se transferir para o Social Ramos Clube, que era um dos 3 melhores clubes de futebol de salão do Rio de Janeiro, onde em somente uma temporada ele marcou 166 gols. Foi quando começou a ganhar fama de quem acompanhava os campeonatos de futebol e a se destacar como um garoto diferenciado. Aos 12 anos, ele tinha fixo na cabeça que queria jogar no Flamengo. Era o seu clube do coração, o que pagava bem, o que revelava bons jogadores. Além de tudo isso, Zico era o seu grande ídolo, ou seja, jogar no Flamengo era o seu sonho. Ronaldo então descobriu o dia e a hora de uma peneira. Pegou 2 ônibus até chegar à Gávea para fazer o teste com outros 400 meninos. E adivinha, passou. Mas como não tinha como pagar o transporte para continuar indo nas próximas fases da peneira e não conseguiu a ajuda do Flamengo, precisou desistir da ideia. Porém, um convênio com o Social Ramos levou o atacante ao São Cristóvão. O técnico Roberto Gaglianone logo percebeu que havia ali um jogador diferenciado. Conseguiu então que o diretor Arid Sá pagasse o trem de Bento Ribeiro até a Central, para arcar com os custos de transporte do garoto. Não era o sonho de jogar no Flamengo, mas era a opção mais concreta que ele tinha nas mãos. Assim, ele começou no São Cristóvão e deu início à sua trajetória no futebol de campo. E logo em seu primeiro jogo já mostrou os dotes de um craque, marcando 3 gols na vitória por 5-3 contra o Tomazinho. Era apenas o primeiro passo de uma trajetória de 2 anos e meio de Ronaldo no São Cristóvão, clube que carrega o orgulho de dar início à carreira do fenômeno nos campos. Até que, coincidentemente, um histórico craque da seleção assistiu a uma partida do clube e se encantou com o menino, Jairzinho, o furacão da Copa de 1970. Ele então sugeriu aos empresários Reinaldo Pita e Alexandre Martins que comprassem o seu passe. O sucesso já batia a porta do garoto, que até então era conhecido como Ronaldo Luiz. Eles então compraram o seu passe, por algo em torno de $7.500, valor que pode ser considerado baixo até para a época, considerando o tamanho do talento de Ronaldo.
Mas temos que pensar que o São Cristóvão, como time pequeno, era meio que obrigado a vender seus jogadores para conseguir se manter saudável financeiramente. Nessa época, Ronaldo chegou até a ser convocado para a seleção brasileira sub-17, onde ganharia muito destaque a marcar 8 gols e ser artilheiro do campeonato sul-americano. E a história de Ronaldo poderia ter sido diferente. Seus empresários tentaram o levar para o Botafogo e também ao São Paulo, porém eles não chegaram a um acordo com os diretores dos clubes que resolveram não investir no jovem atacante que jogava no São Cristóvão. Imagina o arrependimento que eles não têm até hoje por terem deixado passar essa oportunidade. O destino do atacante então foi o Cruzeiro, que acertou a contratação por algo em torno de 25 mil dólares. A estreia como profissional então foi pelo Cruzeiro, no dia 25 de maio de 1993, pelo Campeonato Mineiro contra a Caldense. E seu primeiro gol saiu meses depois, em agosto, num jogo contra o Belenenses, em uma série de amistosos do time em Portugal, que aconteceu entre o Campeonato Mineiro e o Brasileiro. E detalhe, ele não estava escalado para viajar. Um jogador teve um problema físico e o jovem foi escolhido para compor o grupo. E o seu ótimo desempenho no torneio já começou a despertar o interesse de clubes europeus. A Inter de Milão fez então sua primeira investida para tentar levar a jovem promessa brasileira, oferecendo uma proposta de 500 mil euros, o que já era muito mais do que o Cruzeiro tinha pago. Porém, o clube mineiro recusou a proposta. O Porto e o Atlético de Madrid também cogitaram a contratação do brasileiro, porém não chegaram a um acordo financeiro, achando que era muito dinheiro pedido por um jogador tão jovem. Então, para a alegria da torcida cruzeirense, Ronaldo seguiu no Cruzeiro. E quando menos se esperava, aquele garoto magrinho, com apenas 17 anos, começava a se tornar o principal jogador daquele time, marcando 12 gols em 14 jogos no Campeonato Brasileiro de 1993, com destaque para a vitória contra o Bahia, jogo em que Ronaldo marcou 5 vezes. E um deles foi aquele gol famoso, em que ele aproveita a bobeira do goleiro, rouba a bola e manda para o fundo das redes. No ano seguinte, Ronaldo sagrou-se campeão mineiro, sendo o artilheiro disparado da competição com 22 gols. Ao todo, em sua passagem pelo Cruzeiro, Ronaldo fez 58 partidas, marcando 56 gols. Números simplesmente absurdos para um jogador tão jovem. A ida para o futebol europeu era inevitável, e a dupla de gigantes holandeses estavam dispostos a tirar a joia brasileira do Brasil. E quem levou o craque para o velho continente foi o PSV, que buscava um substituto para Romário, que havia acabado de sair do clube para ir ao Barcelona. Pagando cerca de 6 milhões de dólares, eles concretizaram o que seria a contratação mais cara do futebol brasileiro até então. Os holandeses estavam admirados por Ronaldo. Ernie Brandtz, assistente do PSV na época, inclusive disse em uma entrevista anos depois: "Eu não acreditava no que via. Ronaldo era fisicamente forte, agressivo, com uma aceleração incrível, um chute forte e uma grande capacidade de marcar. Era de outro planeta. Eu imediatamente duvidei da idade dele. Não havia como ele ser tão bom aos 16 anos. Já aproveita que você está vendo esse vídeo do fenômeno e lança aquela chuteira nova para chegar inspirado no próximo jogo. Mas antes de ir para a Holanda, Ronaldo já começou a dar os primeiros passos com a amarelinha. Em março de 1994, pouco tempo antes da Copa do Mundo, ele foi convocado pela primeira vez. Logo depois foi convocado novamente, e dessa vez numa partida contra a Islândia, fez o primeiro do que viriam a ser muitos gols pela seleção principal. Ronaldo encantava a comissão técnica de Carlos Alberto Parreira, e então o treinador da seleção decidiu levar o garoto para o Mundial. A jovem joia brasileira então carimbou seu passaporte para ir para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Sendo muito jovem, Ronaldo não entrou em campo e assistiu à conquista do Tetra do banco de reservas, mas só de estar fazendo parte do grupo da maior seleção do planeta em uma Copa do Mundo com apenas 17 anos, com certeza não é para qualquer um. Ele mesmo declarou anos depois que foi uma experiência marcante de muito aprendizado que o ajudaria no restante da carreira. E se você não é tão novinho assim, vai lembrar que antes de ser o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo era o Ronaldinho. Foi nesse período que ele ganhou o apelido. Isso porque na seleção brasileira já existia um zagueiro apelidado de Ronaldão. Então, para diferenciar, Ronaldo, como era franzino e o mais novo no meio dos atletas, foi chamado de Ronaldinho, apelido que carregaria por muitos anos. E chegando então ao PSV, Ronaldo parecia não sentir muito a tal da adaptação ao futebol europeu. Ele precisou somente de 9 minutos para anotar o seu primeiro gol no velho continente.
Já no segundo jogo, ele marcou 2 vezes, e no terceiro jogo, fez o seu primeiro hat-trick com a camisa do clube holandês, marcando 3 gols na derrota do PSV para o Bayer Leverkusen pela Copa da UEFA. Foram incríveis 6 gols nos primeiros 3 jogos no clube holandês. Claro que quase ninguém ousava comparar um garoto recém-chegado do Brasil e ainda pouco conhecido com o artilheiro Romário, que fez história e havia saído há pouco tempo do clube. Porém, o começo meteórico de Ronaldo na Europa deixou todos entusiasmados com o jovem atacante. Ronaldo terminou a sua temporada de estreia na Europa com 35 gols em 36 jogos, sendo 30 somente pelo campeonato holandês, onde o clube ficou somente com a 3ª colocação. Porém, o brasileiro foi o artilheiro isolado da competição, com 12 gols a mais que o segundo colocado, o jovem Patrick Kluivert, que inclusive fazia parte daquele time histórico do Ajax, campeão da Champions League. Nessa altura, a Inter de Milão queria reparar o erro que tinha cometido há uns anos atrás, e tentava a contratação de Ronaldo. Porém, o PSV fez jogo duro e não quis vender a joia brasileira. A Inter, então, com medo de perder outra oportunidade, investiu em outra promessa brasileira, Caio Ribeiro, que havia ganhado o prêmio de melhor jogador do Mundial Sub-20 daquele ano. Porém, a aposta não deu muito certo, e após alguns desentendimentos na Inter, ele foi emprestado ao Napoli, onde também não conseguiu se firmar, e após 2 anos deixou o futebol italiano com somente 1 gol marcado. Já Ronaldo, na sua segunda temporada pelo PSV, começou com tudo novamente. Até o início de outubro, ele já anotava 11 gols em 8 jogos. Foi quando ele começou a lidar com um problema que o assombraria durante toda a sua carreira: os joelhos. Com dores nos joelhos, Ronaldo ficou sem jogar por 24 dias e já voltou emplacando uma sequência incrível de 8 gols em 5 partidas, incluindo um hat-trick logo na sua segunda partida após a lesão. Mas infelizmente a montanha-russa não acabaria aí. Ronaldo voltou a sentir os joelhos e depois de uma ressonância magnética foi constatado que, além da inflamação, havia também uma calcificação e seria necessária uma cirurgia. O procedimento então foi realizado e os médicos recomendaram uma recuperação lenta. Porém, cerca de 5 semanas depois, Ronaldo já estava à disposição do treinador. O fenômeno já mostrava logo cedo o seu poder de dar a volta por cima. Porém, o treinador da época impôs uma reserva para Ronaldo, que não gostou. E vendo o rival Ajax caminhar novamente rumo ao título do campeonato holandês, Ronaldo estava louco para jogar e poder ajudar a equipe. Mas o técnico não o colocava para jogar, o que irritava o brasileiro. E a gota d'água nessa situação foi a final da Copa dos Países Baixos, onde o treinador colocou em campo faltando somente 15 minutos para o fim da partida e com o título praticamente ganho. Ronaldo então queria sair do clube, e suas performances no mês seguinte nas Olimpíadas de Atlanta, tomando a capa de jornais esportivos por todo o mundo, o colocavam como um dos principais atacantes do futebol mundial, mesmo com o tropeço da seleção brasileira diante da Nigéria e somente com a medalha de bronze conquistada. A Inter de Milão e o Barcelona travavam uma guerra para ver quem conseguiria tirar o brasileiro do futebol holandês. O técnico do Barça na época, o inglês Bobby Robson, chegou a declarar anos depois como ele estava obcecado por Ronaldo. Ele ainda tinha 19 anos, mas eu disse aos diretores do Barcelona que deveríamos comprá-lo, que ele seria não somente um tremendo jogador, mas um atleta com potencial. Ele era muito mais que uma alternativa aos homens que tínhamos disponíveis no ataque. Ele era raro e diferente. A transação se mostrou mais complicada do que esperavam, e é aí que entra a figura de Joan Gaspar, vice-presidente do Barcelona na época. Após o PSV adotar uma postura mais rígida na negociação, Joan contou como fez para conseguir a assinatura do brasileiro. Eles ligaram para a CBF tentando parar a transação de Ronaldo com o Barça. Havia 2 seguranças que tentaram impedir uma aproximação com Ronaldo ou qualquer outro jogador. Então encontrei um garçom espanhol no hotel e ele me emprestou suas roupas, me deu uma bandeja e uma Coca-Cola. Coloquei o disfarce, cumprimentei os seguranças e disse a eles que havia um pedido de refrigerante para o quarto, justamente onde estava Ronaldo. Bati na porta e ele abriu. O contrato foi assinado lá, na cama do quarto. E foi disfarçado de garçom, em cima de uma cama de hotel, que o vice-presidente do Barça segurou a contratação de um dos maiores jogadores da história. Com a assinatura do brasileiro e o alto valor oferecido, o Barcelona então fechou o acordo com o PSV, na casa dos 20 milhões de dólares, se tornando a venda mais cara da história do futebol. E mesmo com uma lesão que atrapalhou a sua passagem pelo PSV, Ronaldo se despediu do clube holandês com números incríveis. Foram 54 gols em 57 jogos. Ronaldo então chega ao Barcelona e logo de cara teve a melhor temporada de sua carreira em número de gols,
marcando 47 gols em 49 partidas. Ele conquistou nessa temporada a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e a Recopa Europeia, além de ser escolhido como o melhor jogador do mundo pela FIFA, sendo até hoje o jogador mais jovem a conquistar esse prêmio, com apenas 20 anos. Ao final da temporada, tudo se encaminhava para uma renovação de Ronaldo com o clube catalão. Porém, ao apagar das luzes, a Inter de Milão finalmente conseguiu realizar o seu sonho de anos e levou o craque brasileiro para a Itália. Quebrando o recorde de transferências mais uma vez, Ronaldo foi contratado pela equipe italiana por cerca de 32 milhões de dólares. Em uma entrevista em 2020, Ronaldo declarou certa mágoa com o clube catalão. Eu assinei a renovação do meu contrato no final da temporada e viajei com a seleção brasileira. 5 dias depois, eles me ligaram para dizer que não podiam renovar comigo. Nunca esteve em minhas mãos. O clube não me valorizou como eu pensei que fariam. Eu queria ficar, mas não era a minha decisão. Ronaldo então desembarca em território italiano, e na sua primeira temporada não marcou tantos gols como no Barcelona. Foram 34 gols em 47 jogos disputados. Porém, ele continuava jogando demais, o que o fez receber novamente o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, além da Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista francesa France Football. E depois de uma exibição de gala contra a rival Lazio na final da Copa da UEFA, onde Ronaldo liderou o time de Milão à conquista do título, a imprensa italiana e a torcida da Inter começaram a usar o termo que o acompanhou para o resto de sua carreira: o fenômeno. E foi na Inter onde vimos Ronaldo passando por um dos momentos mais tristes de sua carreira. Após ficar afastado dos gramados por 5 meses, devido a uma cirurgia no joelho, o brasileiro finalmente voltava a jogar, e novamente em uma final contra a Lazio, dessa vez pela Copa da Itália. E somente com 7 minutos em campo, Ronaldo partia para uma arrancada, daquelas que nos acostumamos a ver. Porém ele cai e desaba no gramado, gritando de dor, protagonizando uma das cenas mais tristes da história do futebol. Uma lesão rara que parecia pôr fim na sua carreira. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Enfim, respondendo à pergunta do começo do vídeo, qual o significado da palavra fenômeno? Segundo o Google, fato ou acontecimento raro e surpreendente, prodígio, maravilha. Ou também podemos dizer, Ronaldo Luiz Nazário de Lima.